especialista em desenvolvimento infantil pelo CBI de Miami, especialista em psicoterapia psicanalítica e em atendimento de famílias pela Escola de Psicoterapia Psicanalítica de Maringá. Lembrando que a exposição ela terá a duração de 1 hora, ficando a seu critério, Giovana, se as perguntas vão ser no final ou durante a exposição. No mais, é isso. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês. Primeiramente, quero agradecer a confiança e o convite da Isa, que me achou pelo Instagram. Então, espero realmente que a gente possa ter aí um bate-papo bem produtivo. Ela fez aí toda essa apresentação. Estamos um pouquinho longe de distância física, de localização. Eu sou aqui do interior do Paraná, então eu estou mais para o sul do Brasil. E eu espero realmente poder trazer aqui hoje informações relevantes para vocês sobre esse tema. Com relação às perguntas, eu acredito que seria interessante que a gente fosse conversando conforme eu fosse falando também, para que caso vocês tenham alguma dúvida ou até alguma colocação que vale acrescentar algo que eu esteja colocando para vocês, fiquem à vontade. Então, podem sinalizar pela mãozinha que vocês querem fazer uma pergunta ou mandar no chat também. Eu vendo, já respondo ela. E se no final também tiver, né, essa necessidade, estarei à disposição para que a gente possa conversar, tá bom? Então, eu vou abrir aqui a apresentação que eu preparei para vocês, para que ficasse um pouco mais visual o que eu quero realmente trazer para vocês e que a gente possa conversar ali de uma forma bem tranquila, para que seja gostoso e, ao mesmo tempo, interessante, né? Que traga ali informações relevantes para vocês. Então, quando a Isa me fez o convite, eu pensei muito em como trazer essa perspectiva do Maio Laranja para o contexto que eu vivencio, que é dentro da clínica. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o cuidado com a infância na psicoterapia, pensando aí nessa temática, né? No que acontece no mês de Maio Laranja. Então, não só nesse mês, né, mas eu acredito que o cuidado com as crianças, ele deve se estender aí o ano todo, e eu trouxe também algumas informações sobre a campanha para a gente entender de fato o que é Maio Laranja, e compreender como é que a gente pode fazer transmitir ali toda essa conscientização, todo esse cuidado que a campanha promove nos outros meses do ano. Então, a Isa já fez passei muito rápida, uma breve apresentação minha sobre o meu currículo. Hoje eu atuo na clínica há mais de 5 anos já, atendendo somente crianças e adolescentes. Então, logo que eu saí da universidade, eu já entrei no mercado de trabalho na psicologia hospitalar, que era ali o meu grande sonho, né, o que eu mais gostava de trabalhar, e nessa área eu lidei muito na linha de frente com casos de violência, abuso sexual. Na clínica, essa realidade ela já se distancia um pouquinho, é mais difícil de chegar um caso da mesma forma que chega no hospital, mas é importante nós estarmos sempre atentos. Então, hoje na clínica eu atendo somente via particular, não sou vinculada a nenhum convênio, e tenho a psicoterapia tanto individual para crianças e adolescentes, quanto a psicoterapia em grupo. Até coloquei uma foto ali para ilustrar um pouquinho disso para vocês, porque hoje a gente acredita muito, né? Há muitas evidências científicas que nos fazem acreditar no tratamento psicológico de crianças e adolescentes em grupo. Então, há algumas demandas em que isso é super possível de ser feito, e eu já trabalho há mais de 1 ano com essa modalidade, além dos atendimentos individuais. Eu costumo falar para os pais que eu cuido de famílias atendendo crianças e adolescentes, porque não tem como nós desvincularmos o pai e a mãe, a família da criança e do adolescente, né? Tudo que acontece com a criança, tudo que acontece com o adolescente está dentro de um meio, e geralmente esse grande meio é o ambiente familiar. E trabalhando com a psicanálise, eu uso muito a vertente winnicottiana, nós vamos entender esse ambiente como o principal ali na formação do nosso desenvolvimento emocional, né? Então, a nossa família, o nosso ambiente familiar vai estar acompanhando desde os primórdios toda a nossa constituição psíquica, quem nós somos, né? Quem nós vamos nos desenvolver, quem nós vamos ser a partir ali desse viés emocional. Então, eu coloquei aí algumas fotinhas para vocês do meu espaço. Como eu disse, por atender só crianças e adolescentes, eu trago muito essa parte da ludicidade dentro do ambiente.
para que realmente as crianças sintam que este lugar é para elas, que ali existe todo o cuidado para elas. Até estava vendo agora aqui na foto, hoje a gente já não tem mais só essa mesinha pequenininha, a gente já tem uma mesa mais ampla por conta do atendimento em grupo. Mas tem o sofá para os pais também, na expectativa ali de que eles se sintam confortáveis, e esse olhar mais voltado para a infância, que é realmente o meu grande público ali. Então, pensando em Maio Laranja, em tudo isso, né? Como articular a clínica com esse conteúdo, por onde é que a gente começa? Primeiro de tudo, entendendo o que é essa campanha, entendendo aí o que é Maio Laranja. Essas informações que eu deixei no slide para vocês, elas são referentes a esse site próprio do governo, próprio dessa iniciativa ali de prevenção e proteção às nossas crianças. Então, hoje, Maio Laranja se tornou uma hashtag praticamente nacional, né, a nível Brasil, todo mundo fala sobre isso, há propagandas na rede nacional, às vezes de televisão. Hoje a gente tem mais ali acesso às redes sociais, Instagram, Facebook, onde há vários artistas também que fazem nome dessa campanha, que mostram ali coisas sobre. Se vocês digitarem a hashtag Maio Laranja no Instagram, vocês vão ter acesso a muitos conteúdos sobre essa temática, vão conseguir acessar ali várias coisas legais e importantes. Eu acho que para começar esse entendimento, primeiro é sobre a cor, porque a cor laranja, e não sei se vocês já viram, não é especificamente essa flor, a flor da campanha, mas é uma bem parecida. Por que a campanha de Maio Laranja é representada por uma flor? Então, esse símbolo ele foi colocado por conta de uma coloração de uma flor que nós temos aqui no Brasil, que é a gérbera. É uma flor que representa a fragilidade, a vulnerabilidade, a necessidade desse cuidado e proteção. E, particularmente, eu gosto muito de usar a infância nessa analogia das flores, para a gente pensar nisso do cuidado mesmo, porque as flores, elas precisam de um cuidado diário, assim como as nossas crianças. Então, eu acredito, na minha opinião particular, que a flor representa muito bem toda essa perspectiva. Inclusive, é um símbolo que eu utilizo muito na clínica com os pais. Então, eu trago muito para eles a frase de que nós temos que cuidar da base para que depois a gente possa colher ali bons frutos, né? Para que as nossas crianças floresçam. E esse cuidado com a base, ele se faz diariamente, nos mínimos detalhes. E eu achei importante trazer para vocês algumas informações, além das características desta campanha, por que a gente precisa ter uma campanha sobre a conscientização ao abuso e à violência infantil? Porque a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Particularmente, eu fico muito chocada com esse dado, porque pensem só, durante esse tempo que nós estamos aqui conversando sobre esse tema, há 3 crianças sendo abusadas no nosso país. Então, por que não falar sobre isso? Por que não trazer informação sobre isso? É uma questão de urgência, né? As nossas crianças, elas são o nosso futuro. Então, nós precisamos zelar por elas, nós precisamos cuidar delas. E o que mais me choca nesses dados, e isso dá para a gente, nossa, fazer várias pesquisas e encontrar várias coisas a respeito, mas é a questão da idade das crianças, que geralmente elas são muito pequenas. Vocês já pararam para pensar por que isso acontece com crianças tão pequenas? Muito provavelmente porque elas não conseguem ali, de fato, assimilar o que está acontecendo num primeiro momento para reproduzir ou para passar à frente essa situação. Elas acabam vivenciando aquele momento e ele acaba ficando preso ali naquele lugar, porque para uma criança assimilar o que ela está vivenciando, ter a consciência de que aquilo é certo ou errado, isso é um pensamento muito complexo, isso só vai vir depois dos 7 anos de idade, porque a gente entende que é a partir dos 7 anos de idade que a criança ela começa a ter a noção complexa sobre o mundo. Por isso que até os 7 anos, por exemplo, a criança, ela acha que a morte é algo reversível. Ela vai brincar com alguma coisa e aí, de repente, o personagem morre, ela faz o personagem reviver, ela não tem aquele entendimento de que morreu não vai voltar mais, morrer é uma dor, a ausência, ela causa ali algumas circunstâncias, porque ela ainda não tem essa noção complexa da vida, da realidade. A partir dos 7 anos, a criança ela já consegue assimilar os fatos, assimilar as vivências dela e reportar isso para outras pessoas. Então,
esses dados, né, que nos mostram ali essas situações que as nossas crianças são submetidas tão novinhas, tem essa explicação no primeiro momento. Por quê? Com 1 a 5 anos, é muito difícil que elas consigam assimilar o que foi vivenciado e passar para frente a situação. Tanto que, quando uma criança vem e conta alguma coisa para a gente, e aí para a gente, adultos no geral, de imediato, a nossa primeira reação é acreditar que essa criança está mentindo, que ela não está falando a verdade. Por quê? Como a criança até essa idade tem muito aquele discurso fantasioso, você não sabe distinguir o que é fato e o que é fantasia. E isso acontece na cabecinha da criança também. Até essa idade, como eu disse para vocês, ela ainda está assimilando as vivências, mas é difícil para ela fazer essa distinção do que é real, do que é fantasioso, de como é a complexidade da vida e de como é a forma que ela vivencia. Então, isso é importante nós entendermos, nós compreendermos, porque se chega uma criança para você atender nessa faixa etária, o seu atendimento, o seu cuidado, o seu olhar, ele vai ter que ser mais minucioso ainda, por conta dessas questões ali próprias do desenvolvimento. Não é porque a criança que sofreu abuso tem essas questões. Não, é porque isso é próprio do desenvolvimento. A gente está falando ali de uma característica de algo que se espera nessa faixa etária. Então, atender crianças que sofreram algum tipo de violência, que são impactadas por alguma situação traumática neste período, é muito complexo. Até nesses casos, é muito importante que você tenha ali um acompanhamento de outros profissionais. Mas a gente vai falar mais para frente sobre isso, sobre o atendimento das crianças nessa faixa etária e em casos desse daqui a pouco. Então, a intenção era realmente fazer essa introdução ali com vocês, mostrar, né, a importância do porquê que nós temos essa campanha sobre Maio Laranja, por que se fala nisso, por que se traz muito essa temática, principalmente hoje nas políticas públicas, mas o meio privado não pode se ausentar disso, nós também temos que comprar aí essa bandeira, essa causa, e trabalhar em prol das nossas crianças. Espero que tenha ficado claro. E como eu disse, todas essas informações estão nesse site que eu coloquei abaixo para vocês. E se vocês acessarem a hashtag, como está ali, Maio Laranja, no Instagram, vocês já conseguem ter acesso a muitas informações relevantes sobre a temática, sobre a campanha e sobre até movimentos que são feitos ali, né, em locos, nas pequenas cidades, para a gente poder realmente participar e estar sempre por dentro de tudo isso. Bom, então, estou falando aqui para vocês a respeito da campanha, sobre o que ela trata e qual é a grande questão, né? Nós estamos falando aqui de crianças que estão vulneráveis, crianças que precisam ser protegidas, crianças que precisam ser cuidadas, crianças que precisam realmente desse olhar. E olha só, geralmente não, como eu disse no começo da sessão para vocês, é o ambiente familiar que promove todo o nosso desenvolvimento emocional, né? Então, a família, ela tem um impacto muito grande na formação psíquica de um indivíduo. Independente de como foi o nascimento dele, é muito relevante tudo que vai acontecer após o nascimento desse indivíduo. Nós precisamos, sim, entender como foi ali a parte gestacional, como é que aconteceu todo esse momento, mas o que o indivíduo vive depois que ele sai da barriga da mãe, depois que ele sai da placenta, é realmente o que vai começar a deixar marcas e impactos em sua vida. Por isso que a gente precisa se atentar muito para esse momento. E a família, né, esse núcleo ali, esse centro onde tudo acontece, é importante para esse desenvolvimento emocional acontecer, mas em muitos momentos as marcas vêm desse ambiente. E aí, o que é que a gente faz quando este ambiente é o causador dos danos? Porque qual é o esperado? O que a gente deseja? O que a gente idealiza para uma criança, para uma família? Que ela tenha minimamente um ambiente seguro para que essa criança possa desenvolver. Eu acredito que se nós fôssemos falar ali do que é básico, do que é necessário para o desenvolvimento humano e para a constituição de um psiquismo, é a segurança. Uma criança precisa, um ser humano, ele precisa se sentir seguro para se desenvolver. O que é se sentir seguro? A gente está falando de um bebezinho.
O bebezinho, ele se sente seguro quando o choro dele é atendido. O bebezinho, ele se sente seguro quando ele tem a percepção de que tem alguém ali além dele no mundo que está suprindo as suas necessidades até aquele momento que ele não entende o que significa nada. Se sentir seguro é conforme você vai crescendo, você ver que tem pessoas ao seu redor disponíveis para o seu cuidado, disponíveis para estar com você. Não é aquele pai e aquela mãe que passa o dia todo em casa e que vai fazer tudo para a criança. Não é isso. É trazer um ambiente seguro e estável para a criança é atender de forma mínima as suas necessidades. É mostrar para ela que quando ela está sozinha, sempre tem um cuidador ao lado dela, seja algum outro familiar, uma rede de apoio terceirizada, uma instituição, mas que aquela criança não está só. E que quando ela chega em casa, e a família chega também, eles estão disponíveis para atender as suas necessidades. Então, vejam só, quando a gente fala de promover esse ambiente seguro, de trazer essa perspectiva para a criança, nós estamos falando de um cuidado emocional. A garantia dessa segurança é necessária para que um ser humano, um indivíduo, possa se desenvolver emocionalmente. Então, eu gosto muito de pensar na perspectiva winnicottiana, de que o nosso desenvolvimento emocional, ele é como se fosse uma escada, ele tem vários degraus, para que a gente possa chegar lá no nível máximo desse amadurecimento emocional, naquilo que é exigido na nossa vida adulta. Primeiro, os nossos degraus iniciais precisam estar muito bem estabelecidos. E o primeiro degrau de todo ser humano é a segurança. O indivíduo, ele precisa nascer em um ambiente onde ele vai ser cuidado. Tanto que, se um bebezinho é abandonado, se um bebezinho é deixado em uma situação de vulnerabilidade extrema, ele não sobrevive. Ele precisa de alguém, ele precisa de um ambiente. Alguém que eu falo não é necessariamente uma mãe, um pai. Muitas vezes pode ser uma instituição, mas ele precisa de alguém ali naquele momento que esteja disponível para os seus cuidados. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos, né, esse olhar ali para a família, esse desejo, essa idealização por esse ambiente, mas a maioria dos casos são, às vezes, né, de abuso sexual, vem do próprio ambiente familiar, vem desse ambiente que nós estamos desejando ali todo esse cuidado, idealizando ali todo esse olhar para a criança que está naquele meio. Muitas vezes, há várias pesquisas que mostram, eu não trouxe nenhuma específica aqui sobre dados para a gente falar sobre isso, mas é muito fácil que a gente ache essas informações. Muitas vezes, os cuidadores principais negligenciam essa informação por medo também, por não saber como lidar com isso, e a situação está ali acontecendo dentro desse ambiente familiar. Então, o que a gente faz quando o ambiente que deveria promover cuidado, na verdade, é o causador dos danos? Eu afasto essa criança desse ambiente, eu deixo essa criança nesse ambiente, como é que eu vou lidar com essa circunstância? Aí a resposta poderia ser: afasta, com certeza, tira agora, mas não é. Tudo vai depender de uma série de circunstâncias. Por isso que o nosso trabalho dentro da psicoterapia, ou que seja em alguma instituição que receba esse tipo de caso, esse tipo de situação, crianças em situação de violência ou vulnerabilidade social, independente de seu abuso sexual, o que for, nós precisamos ter um olhar muito apurado dos fatos, muito minucioso das coisas, para realmente entender como é que nós, da área psi, como nós vamos agir e intervir nestas situações. Sabe aquela coisa de que nós temos que realmente cuidar da nossa impulsividade, cuidar ali dos nossos pensamentos, para não tomar nenhuma atitude precipitada. Por quê? Ao mesmo tempo que esse ambiente ele faz mal, ele também é necessário para a vida da criança. Então, se eu tiro esse ambiente, eu preciso deixar muito bem estabelecida essa linha de cuidado. Quem é que vai estar à frente dessa criança? Por isso que não é só, opa, me deparei com uma situação de violência, me deparei com uma situação de abuso, o que eu vou fazer? Eu tiro essa criança desse ambiente e resolvo o problema. Não, não é assim que a gente trabalha. Então, quando a gente fala sobre a conscientização,
de Maio Laranja, além de alertar a população, além de alertar as pessoas sobre o que é possível que aconteça com as nossas crianças, também serve de alerta para nós profissionais. Como é que nós vamos trabalhar nessas situações? O que é que nós devemos e podemos fazer por essas crianças? E aí, como é que a gente vai fazer tudo isso? Aquilo que nós esperamos de uma criança está sempre ligado ao que nós oferecemos para ela. Eu gosto muito de usar um exemplo na clínica, eu uso muitas metáforas com os pais, porque eu acredito que há uma linguagem que fica mais difícil para eles acessarem. Esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, de constituição psíquica, e usando alguns termos mais técnicos próprios ali da nossa área, isso não cabe em uma consulta com pais, porque eles vão ficar muito perdidos, eles não vão entender nada do que eu estou falando. Então, nas consultas com eles, eu gosto muito de trazer metáforas, exemplos para que eles consigam fazer uma analogia. Ah, o meu filho está vivenciando isso, ela me deu um exemplo que parece com isso. E aí, o que eu gosto de trazer dessa frase? Para a gente pensar, né? Nesse papel ali do ambiente, dos pais, da família e nosso também, enquanto profissionais. Tudo aquilo que eu espero de uma criança está alinhado ao que eu dou para ela. Então, imaginem só, vocês querem que uma criança faça um desenho colorido, lindo, que tenha detalhes, que ela consiga colocar ali toda a imaginação dela. Mas para ela fazer esse desenho, vocês entregam para ela apenas uma folha sulfite e um lápis de escrever, um lápis de lição. Vocês acham que ela vai conseguir cumprir aquilo que vocês estão desejando, aquilo que vocês estão esperando? Muito provavelmente não. Ela até pode fazer um desenho com muitos detalhes, mas a parte de ser colorido, a parte de você conseguir ali dar vida para esse desenho, com um lápis de lição, um lápis de escrever, é impossível que ela faça isso. Então, tudo aquilo que nós desejamos para as crianças precisam sempre estar muito alinhado ao que nós estamos oferecendo para ela. Eu quero que o meu filho se desenvolva de uma forma saudável, eu quero que o meu filho cresça, eu quero que o meu filho tenha conquistas, eu quero que o meu filho amadureça, né? Que eu acho que essa é a grande necessidade dos pais, às vezes, eu quero que o meu filho se torne independente, que ele tenha autonomia. Tá legal, você pode ter todos esses desejos para o seu filho, mas o que você está fazendo neste momento para garantir tudo isso a ele? Então, dentro dessas circunstâncias, a gente olha para essas crianças e pensa, poxa, tudo aquilo que era esperado, tudo aquilo que era desejado para ela, o crescimento dela, o desenvolvimento dela, isso não foi garantido, porque o que foi oferecido a ela corrompeu toda essa base, não deu a ela essa oportunidade. O que foi oferecido a ela foi totalmente diferente. Por isso que essa criança, ela vai expor, ela vai trazer na vivência dela, na vida dela, outras coisas, outras situações. Por quê? Aquilo que foi desejado não foi executado, não foi realizado como ela merecia. Então, se eu quero que o meu filho se desenvolva de uma forma saudável, que o meu filho cresça, eu preciso ofertar a ele o mínimo para isso. E qual é o mínimo? Esse ambiente seguro. Então, é importante nós, profissionais, termos esse olhar para pensar nos nossos pacientes também. Às vezes, nós ficamos ali cheios de desejos para os nossos pacientes, nós queremos várias conquistas, idealizamos várias coisas para eles, mas o que nós estamos oferecendo para que eles cheguem lá, para que eles consigam aquilo? Por isso que é sempre importante nós fazermos, né, essa avaliação ali da psicoterapia, do tratamento que nós estamos oferecendo. Nem tudo é falha nossa e nem tudo é sobre o paciente, porque nós estamos falando de uma dupla, então nós precisamos ter essa avaliação, nós precisamos ter esse olhar de que tudo aquilo que eu desejo precisa estar alinhado ao que eu ofereço. E dentro dessa temática que nós estamos falando ali, né, de Maio Laranja, dessa conscientização, desse cuidado, o mínimo que a gente pode oferecer para essas crianças é esse ambiente seguro, para que elas consigam, de alguma forma, reparar esses danos e minimamente oferecer aquilo que sempre foi esperado delas. Porque é a partir dessa restauração, desse, opa, eu estou tendo agora o que eu sempre precisei, que a gente pode começar a ver alguma mudança, mas não que isso tenha que ser uma exigência também, porque aí a gente está falando de uma ruptura, né? É um ambiente familiar
é um lugar que não conseguiu prever aquilo que era básico. Então, há uma quebra, há um vazio. E aí, cada um vai fazer alguma coisa desse vazio. Então, é importante a gente ter esse olhar. E na clínica, o nome da clínica hoje tem um pouco do meu sobrenome, né? Zampieri, Zamp, mas ele é mais um jogo de palavras para que a gente possa realmente externalizar a missão do nosso cuidado. Então, zelar, amar e manter pura a infância. Esse é o nome da clínica, né? Zamp, para que realmente a gente consiga levar no nosso dia a dia a missão que nós temos ali com cada criança que chega, que é zelar por essa infância, é manter realmente digno tudo aquilo que nós desejamos para ela, esperamos que ela traga na vida adulta, mas que começa agora nesse pequeno momento ali da infância. E aí, dentro de tudo isso, como é que vão chegar esses casos na clínica que nós estamos falando aqui, né? Pensando numa situação de violência, pensando num contexto de abuso, como é que isso chega na tua clínica? Como é que você vai lidar com isso? O que que você vai fazer? Bom, aí existem todas as prerrogativas, como eu disse para vocês, não é uma ação simples que vai implicar em uma resolução do problema. Eu trouxe alguns caminhos possíveis, mas eu preciso contextualizar para vocês uma diferença que existe dentro da clínica para um serviço onde a criança, né, a família vai poder chegar ali como porta aberta, que aí seriam realmente os serviços mais ligados ao meio público. Então, vamos lá. Quando você está num hospital, como eu disse para vocês, onde eu já trabalhei, é comum que cheguem alguns casos de violência. Às vezes, a mãe que viu, a avó, a situação às vezes acaba de acontecer. Onde eu trabalhava, geralmente eram mais casos com adolescentes. Então, as adolescentes elas já chegavam verbalizando a situação que tinha ocorrido. O tratamento e a conduta para esses casos é totalmente diferente de um caso que chega na clínica ou, vamos dizer, você descobriu por meio de um atendimento com a criança ali que ela está passando por uma situação de vulnerabilidade. Então, quando você está no serviço público, no hospital, seja trabalhando num CRAS, num CREAS, em todos esses serviços de referência às famílias, num CAPS, você tem um outro olhar para esse cuidado e para essa assistência. Mas, de imediato, a gente sempre vai comunicar os órgãos responsáveis. Então, por exemplo, quando esses casos chegavam no hospital, nós, de imediato, já fazíamos uma notificação de risco para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar era o órgão responsável nesse primeiro momento ali, a fazer uma visita para a família, a trazer mais informações, encaminhar a família para o CREAS, mas dentro do hospital a gente não conseguia ter uma continuidade, é muito difícil você ter essa continuidade de cuidado desse tipo de caso. No hospital que eu trabalhava na época da faculdade, que aí era um hospital universitário, né, o HU, nós tínhamos um serviço referência em abuso sexual. Então, nesse hospital, existia uma continuidade do acompanhamento. A vítima, ela chegava, era feito ali, né, toda a primeira anamnese, tanto médica quanto psicológica também, e depois eram agendadas consultas mensais com essa paciente para que ela pudesse ter, mesmo que mínimo, um acompanhamento diante de toda a resolução que o caso teria. Então, depois que o conselho foi notificado, que essa família receberia visita, seria encaminhado para o CREAS, e aí seria visto essa questão de guarda, de mandar para algum lugar, de tirar de alguém, essa pessoa, né, seja uma criança ou um adolescente, tinha direito a esse atendimento no hospital. Então, mensalmente, ela poderia estar indo até lá, onde ela era atendida, acompanhada pelas profissionais. Por quê? Era um serviço de referência para isso. Agora, no hospital que eu comecei a trabalhar, assim que eu saí da faculdade, que não era um hospital universitário, nós não tínhamos esse serviço de referência. Então, nós só fazíamos o encaminhamento de risco ali e as orientações imediatas. Quando você recebe no hospital uma situação de violência ou de abuso sexual, há algumas medicações, principalmente no caso de abuso sexual, há algumas medicações a serem feitas para adolescente, para pessoa, enfim,
Então, essas medicações, elas são administradas pela equipe médica com consentimento da pessoa e do responsável por ela, mas você não tem muito o que fazer, você faz um acolhimento, você demonstra uma escuta, você demonstra uma empatia para aquele momento, para aquele tempo que a pessoa vai permanecer em ambiente hospitalar. Quando a gente está falando de um serviço de rede, onde o município está articulado para o cuidado, onde a família já é acompanhada pelo conselho, onde tem o CREAS ou o CRAS envolvido, você consegue também ter esse acompanhamento mais assistencial, quando vai fazer uma visita domiciliar, ou até mesmo fazer o encaminhamento desse caso para o postinho, para, aqui a gente chama, acho que é universal, né? Para a UBS, para o postinho. Então, a gente faz ali o encaminhamento para a UBS, onde essa pessoa ela vai ser atendida daí individualmente por um profissional da psicologia. Mas na clínica particular, como que geralmente isso acontece? É muito comum que chegue na clínica as consequências desse fato. Os pais não te procuram porque descobriram uma situação, ou porque algum terceiro descobriu, ou porque a criança falou. De imediato, os pais, a primeira reação deles é já buscar por esses órgãos. Às vezes eles vão até na polícia num primeiro momento, mas não chega na clínica. Então a clínica ela tem meio que esse filtro, não porque a gente coloca, mas porque os pais só procuram depois, para que realmente a gente cuide das consequências. Então, nesses casos, como é que funciona? O que já aconteceu aqui comigo? Geralmente chegaram casos para que eu atendesse depois da descoberta, depois de todo um trâmite na justiça, até envolvendo ali guarda da criança, e o que chegou para mim era o cuidado emocional. Quais são as consequências de toda essa situação? Então, na clínica, a nossa função ali enquanto psi não é necessariamente identificar o fato, porque há profissionais da área que são os psicólogos peritos, que são preparados e capacitados para realmente fazer uma investigação sobre essas circunstâncias. Então, se na tua clínica você está fazendo um atendimento e você suspeita, você levanta a hipótese de um abuso sexual ou de uma criança que está sofrendo algum tipo de violência, você primeiro precisa entender quem é a rede que vai estar ao teu lado. Quem são os serviços, sejam públicos ou privados, que vão te ajudar nesse momento, porque levantar uma hipótese dessa gera uma série de consequências. Então, primeiro você tem que entender quem são ali os órgãos responsáveis que estão ao seu lado. Feito isso, você precisa identificar alguém da família, alguma pessoa que você realmente confie, que vai ser a tua referência para o cuidado. Mas vejam só, para você chegar nessa pessoa, você tem que ter muita certeza do que está acontecendo. E aí, pessoal, na clínica é um pouco mais delicada essa situação. É um pouco mais difícil a gente lidar com isso. Então, caso você vivencie uma situação dessa, procure primeiro os órgãos de referência, o conselho, para que eles realmente possam começar por uma visita, começar levantando suspeitas e não chegar dando carteirada. Quando a gente passa por uma situação dessa, vocês precisam lembrar de tudo isso que a gente falou antes. Nós estamos falando de uma criança que há uma idealização de que ela tivesse recebendo um cuidado satisfatório para o seu desenvolvimento, e por algum motivo, seja porque a criança falou, seja porque você identificou, essa criança não está recebendo esse cuidado. Mas vejam só, nós não podemos simplesmente chegar e dar uma carteirada dessa em cima dos pais. Nós precisamos ter uma rede de apoio, nós precisamos ter uma equipe junto de nós para lidar com essa situação. Eu, particularmente, nunca passei por isso até agora, né? Em 5 anos de atendimento clínico, eu nunca vivenciei uma situação dessa em que eu precisei buscar por esses órgãos de apoio responsáveis devido a alguma suspeita minha. Como eu disse para vocês, todos os casos em que eu já atendi eram todos para lidar com as consequências dos fatos que já estavam muito bem esclarecidos e sendo determinados pela justiça. Uma outra coisa que já aconteceu,
Há casos em que existe ali divórcio dos pais, alienação parental, e às vezes um processo correndo na justiça. O psicólogo perito responsável pelo caso, ele veio já até mim para me ouvir e saber o que eu tinha realizado no atendimento com aquela criança. E aí, quando acontece essa situação, quando chega um psicólogo perito na tua clínica, você precisa só lembrar de uma coisa: o sigilo na justiça, ele não é igual o sigilo na clínica. Nós, dentro da clínica, temos ali o código de ética como respaldo e só vamos quebrar o sigilo em alguma situação que coloque em risco a vida da criança, do adolescente, do paciente ou de terceiros, correto? Mas para a justiça, o sigilo ele é parcial. Então, tudo aquilo que você relatar para um psicólogo perito, do que você realizou nos atendimentos ou do que você levantou como hipótese, lembre-se, para a justiça o sigilo é relativo. Então, aquele profissional ele pode expor nos documentos dele as coisas que você falar sobre o seu paciente. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Esse tipo de caso ele demanda um olhar muito específico da clínica. E por isso muitos profissionais acabam não atendendo, acabam encaminhando ou realmente tem a preferência que a rede faça esse acompanhamento, porque aí são mais profissionais juntos. É aquela coisa assim, a união faz a força, eu não estou sozinha para lidar com essa situação. Mas quando o caso já chega com o processo correndo na justiça, com uma situação determinada, o nosso papel na clínica é cuidar das consequências disso. Nós não vamos conseguir desfazer a situação que foi vivenciada, mas a gente vai minimamente reparar aquele ambiente, aquilo que aquela criança ou aquele adolescente precisa para se desenvolver emocionalmente, porque aí a gente está falando de um trauma, né? Essa situação gera um trauma, então o que a gente vai lidar ali na clínica são com as consequências de tudo isso. Por isso que eu penso assim que o atendimento a essa demanda e pensar em Maio Laranja é um convite para que a gente estude, se capacite mais, porque se for um desejo do nosso coração atender esse público, lidar mais à frente com essas circunstâncias, a gente precisa estar muito bem capacitado. São situações muito delicadas e nós precisamos ter esse olhar realmente muito minucioso dos fatos e conseguir articular isso com muito cuidado a outros profissionais que vão ser o nosso apoio. Então, na clínica, é muito importante que vocês tenham um grupo de estudos, que você tenha uma supervisora, que você tenha colegas com quem você possa discutir o caso, para que você se sinta confiante, confortável e vá tendo orientações ali de como é que você pode fazer o manejo de tudo isso. Então, dentro dessa perspectiva que nós estamos falando, pensando ali na clínica, né, como eu coloquei lá no início para vocês, Maio Laranja e o cuidado da infância na psicoterapia. O nosso principal papel na psicoterapia infantil, lidando frente a essa demanda, é realmente trabalhar com as consequências. Ah, Giovana, opa, mas é só isso que a gente pode fazer? Não tem nada mais que pode ser feito por nós? Tem sim. Além de lidar com as consequências, nós também podemos trabalhar com a prevenção, que aí entra a campanha mesmo, né, de conscientização, aquilo que Maio Laranja propõe aí para nós, de trabalharmos realmente todo esse olhar, todo esse cuidado. Então, aqui na clínica hoje, na ZAMP, nós investimos muito na prevenção. No grupo terapêutico que eu falei para vocês, nós fazemos questão de trazer essa temática do cuidado, do autocuidado para as crianças desde pequenininhas. Inclusive agora, nesse mês de maio, no grupo terapêutico, nós trabalhamos sempre com temas. O tema é cuidado e nós temos um dia específico para fazer atividades com eles que vão demonstrar ali como é que eles podem estar cuidando do seu corpinho. A gente acha que falar sobre sexualidade com crianças é já falar sobre sexo, sobre o ato sexual em si. E sexualidade não é o ato sexual. Existe uma grande diferença nisso. E nós podemos trazer o cuidado para as nossas crianças desde cedo. Então, como que a gente costuma fazer isso por aqui? Pelo diálogo, conversando, para que a criança saiba cuidar do corpo dela, primeiro ela precisa ter o reconhecimento das partes do corpo dela. Então, primeiro você ensina o que é o pé, o que é o braço, o que é a barriga, o que é a cabeça, o que são os olhos, o que é a boca. Você vai ajudando essa criança a fazer todo esse reconhecimento.
E depois tem uma atividade muito legal, que se vocês digitarem aí no Google, talvez vocês já até tenham tido conhecimento, que se chama Semáforo do Corpo, onde você vai mostrar para a criança, de uma forma bem lúdica, pelas cores, como do semáforo mesmo, quais são os lugares que não podem ser tocados pela cor vermelha, quais são os lugares que nós temos que ter cuidado, que é a cor amarela, e quais são os lugares que são permitidos que as pessoas toquem. Então, para isso, você precisa ajudar a criança a identificar ali quem são as pessoas que ajudam ela, por exemplo, a tomar banho, a ir no banheiro, quando ela vai, né, fazer ali as suas necessidades fisiológicas, para que você vá articulando ali todo esse cuidado com ela. Então, é uma atividade bem simples, mas que ajuda primeiro a criança a reconhecer as partes do corpo dela e depois identificar ali quem é que pode tocar, quem é que não pode. Outra coisa que nós fazemos muito aqui na clínica é a orientação de pais. É trazer para os pais todo esse olhar mínimo do cuidado, igual eu falei para vocês. Não dá para a gente usar muitos termos técnicos com eles, mas a gente consegue trazer para os pais todo esse olhar de cuidado de uma forma simples e entendível, que eles possam pensar dentro da casa deles. E uma das coisas que a gente faz aqui na clínica é uma coletânea de e-books. Então, nós temos alguns temas que são trabalhados com os pais, e a primeira edição que nós fizemos deste e-book é sobre a sexualidade. Então, como falar com seus filhos sobre este assunto. É um e-book, eu até tenho ele impresso, trouxe para mostrar aqui para vocês, bem simples, onde a gente vai colocando de uma forma bem didática o que é que eles podem, como é que eles podem falar com os filhos sobre o tema, né? Não vai dar para vocês verem muito bem, mas depois eu vou disponibilizá-lo. Então, vocês vão conseguir ver certinho como é que a gente pode trazer essa orientação de pais, né? Às vezes a gente aprende na faculdade ali, falando do atendimento de crianças e adolescentes, que nós não podemos ensinar os pais a serem pais. Nós não podemos mesmo, mas nós podemos trazer para eles clareza sobre esse cuidado. E sexualidade é um tabu até para nós adultos falarmos sobre. Então, os pais, eles ficam sem saber como é que eu vou trazer isso para dentro da minha casa, como é que eu vou falar sobre esse assunto com meu filho, porque muitas vezes existe essa confusão de línguas ali, né? De que falar sobre sexualidade é estimular a criança a ter uma vida sexual ou já ensinar sobre o ato sexual em si. E não é isso. Então, a orientação de pais é um caminho dentro da clínica também. Então, além de trazer, né, todo esse cuidado para as consequências, todo esse cuidado com a situação traumática que foi vivenciada, nós, dentro da clínica, podemos trabalhar com a prevenção. E eu acredito que a campanha de Maio Laranja traz para a gente esse alarme à conscientização, ao cuidado que as nossas crianças precisam e ao nosso papel também, o que nós podemos, enquanto PSIS, fazer frente a isso. Bom, pessoal, é isso que eu tinha pensado aqui para que a gente pudesse conversar, para trazer para vocês. Tentei puxar um pouquinho da temática que a Isa tinha sugerido para falar, né, sobre Maio Laranja, e pensando no meu contexto, que é a clínica hoje, trazendo para vocês o que é possível ser feito, as perspectivas de tudo isso, como é que a gente faz todo esse cuidado aqui, e trazendo um pouquinho também da minha experiência antiga aí, sobre o hospital, sobre a rede pública, como isso pode chegar até lá e os outros encaminhamentos. Eu espero que tenha ficado claro. Eu não vi ninguém levantando a mão, não sei se não apareceu aqui para mim, mas acho que agora apareceu o Rafael. Então, eu vou fechar a apresentação só para que a gente realmente possa conversar aí um pouquinho, caso vocês tenham dúvida ou caso vocês queiram colocar alguma coisa a mais, tá bom? Então, quem levantou pode falar primeiro, acho que foi o Rafael, né? Na verdade, eu só usei o coisinho de bater palma, de parabenizando pela apresentação, que foi excelente. E, Ai, momento dúvida, eu não tenho não, mas já tem 2 pessoas já com dúvida. tá bom, obrigada, Rafael, obrigada pela participação. Eu acho que é a Isa e a Luma, é isso? Vou falar, certo? Uhum. É mais um comentário, assim. Enquanto você ia falando, eu fiquei pensando num caso que houve na Nickelodeon, né? Não sei se você conhece, foi um caso meio famoso. E aí gerou toda uma repercussão por conta de um diretor que teve um caso de abuso com diversas crianças e tudo mais. E aí, logo no início, quando você trouxe a estimativa
de a cada hora 3 crianças são abusadas, né? E aí eu tomei um choque, assim, porque realmente era algo que era muito distante para mim, sabe? Era essa referência que eu tinha, assim, de algo que estava longe e pensar que nesse momento que a gente estava aqui, 3 crianças foram abusadas no Brasil. Então, isso vai se perpetuando porque muitas vezes é silenciado, né? Às vezes pela própria família, porque pode acontecer, né? Geralmente acontece dentro da família ou em outros espaços que são para serem espaços seguros, né? Como esse próprio caso, que é um ambiente onde as crianças cresceram, onde elas acreditavam que era uma família ali também. Então eu fiquei nesse choque assim de realidade de saber que é algo tão próximo a nós e que a gente não precisa ter um caso perto assim para poder intervir, para poder conhecer, mas de que as pessoas precisam no geral ter esse movimento de conscientizar e prevenir não só aqueles que têm algum caso perto, mas todo mundo, né? Assim que a gente consegue ir dando mais voz para que não sejam tão silenciados esses casos. Exatamente, eu acho que até uma colega compartilhou aqui no chat, dá um nó na garganta mesmo a gente pensar sobre tudo isso, porque como a Isa colocou, parece que está muito distante, mas quando a gente abre os olhos e pensa nessa realidade, é uma coisa muito próxima, às vezes não está na tua família, mas está acontecendo agora, e pode dar até uma sensação de impotência, do que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir. E aí a gente não precisa ir tão longe, né? A gente pode começar fazendo o mínimo, que é alertar as pessoas, conscientizar as pessoas. Então, olha só, nós temos a oportunidade nesse mês de maio, enquanto profissionais da área, de trazer esses dados impactantes para as pessoas, de trazer esse olhar mesmo. Opa, vamos se atentar com isso, vamos olhar para isso, vamos cuidar, vamos realmente zelar pela infância, no mínimo que a gente pode, mas vamos fazer isso, né? Então, a gente tem hoje as redes sociais. Vocês têm aí esse super canal da liga de vocês podem utilizar, eu vejo que vocês fazem posts lá, para realmente trazer essa conscientização para as pessoas de que, opa, as nossas crianças precisam de cuidado, e às vezes somos nós que não estamos ofertando isso a elas, né? Geralmente, ou melhor, sempre são adultos que acabam cometendo essas situações, são raros os casos em que é um adolescente, enfim, mas é esse olhar de que as crianças são o futuro, o que nós estamos fazendo com esse futuro. Luma, se você quiser perguntar. Tá dando para me escutar? Sim. Tá. Uma coisa que eu queria entender melhor é essa diferença entre o atendimento clínico e o hospitalar que você falou. O hospitalar, tanto o público quanto o privado, que não ficou tão claro para mim. Ah, tá, vamos lá. Eu falei muito pautado na minha experiência e nos serviços que eu tenho aqui perto na minha região, tá? Mas no atendimento hospitalar, como eu disse, o atendimento à pessoa, ele vai ser muito mais voltado ali para a questão da medicação, desse coquetel medicamentoso para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, por exemplo, se tem lá se é contestado, se a pessoa chega falando que de fato houve penetração, que o abuso aconteceu em tal situação, existe todo um protocolo, e esse protocolo é criado pelo Ministério da Saúde, não é da cabeça do profissional que está lá na hora. Então, existe uma série de medicamentos que aquela pessoa precisa tomar, então ela precisa ficar no hospital num estado de observação, ela não é internada por conta disso, até que todas essas medicações sejam administradas e que ela possa sair dali em segurança, com algum responsável, com alguém que esteja ali acompanhando. Mas como é um serviço público ou privado também, independente de qual seja, e você faz um atendimento desse, você precisa fazer uma notificação de risco. Então, existe ali um documento próprio do Ministério da Saúde. Eu acredito que cada município tem o seu molde. Na época, quando eu trabalhava no hospital, isso foi lá em 2015, quando eu estava na faculdade ainda, até 2019, era no papel, mas hoje isso já pode ser feito de forma online. Depois, quando eu vim para o hospital da minha cidade, onde nós não tínhamos o acompanhamento à vítima, era só essa estratificação de risco ali, né, que a gente fazia, como se fosse da tentativa de suicídio, sabe? Algo nesse sentido, aquele encaminhamento que você faz, aquela notificação que você faz, para que realmente a rede do município
Conheça, olha, Giovana Zampieri passou pelo hospital na segunda-feira, dia 5 de maio, às 20 horas, relatando abuso sexual com penetração e foi administrada tais medicações. Aí a rede do município precisa acompanhar essa pessoa. Isso para criança, adolescente e adulto. Se chega um adulto relatando isso também, é o mesmo encaminhamento, tá? Então, seja num hospital particular ou seja num hospital público, você precisa fazer isso, porque é uma notificação necessária para que as pessoas possam acompanhar depois essa pessoa. Na clínica, quando chega esse caso na clínica, se a pessoa chega falando para você, olha, final de semana eu fui abusada e eu não estou sabendo lidar com isso, eu preciso de ajuda, você vai acolher essa pessoa, mas imediatamente você vai ter que fazer o encaminhamento de risco dessa pessoa também e procurar profissionais, a rede de proteção que possa te ajudar ali no cuidado desse caso. Tá? Então, nesse caso, assim, a quebra de sigilo ela é válida, porque é uma pessoa que está em uma situação de risco, então você precisa ajudá-la, precisa de uma rede de apoio. Ficou claro, Luma? Era isso que você tinha perguntado? Ficou sim, obrigada, viu? De nada. Agora, a Laura. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite. Então, eu fiquei um pouco curiosa quando você falou sobre o atendimento com os pais também, que você falou do sofá também para os pais e tal. E assim, quando você tem uma sessão só com os pais, às vezes, ou com os pais e as crianças, ou não sei, eu fiquei realmente curiosa com qual frequência tem essa comunicação com os pais, se é uma sessão formal mesmo, ou se é só, talvez, relatos sobre alguma coisa que você considera importante. Entendi, Laura. Acho que você está falando no contexto geral, né? No atendimento, Isso, aham, independente da demanda, mas no atendimento de crianças, como é que eu trabalho? É isso, né? isso. Tá, perfeito. Vamos lá. A primeira consulta eu realizo sempre com os pais, então o primeiro atendimento, a anamnese, a primeira entrevista, do jeito que a gente queira chamar ali, é somente com os responsáveis, e depois eu inicio ali as consultas com a criança. No atendimento da criança em si, eu geralmente trabalho com o ludodiagnóstico, né? Então, com aquela avaliação inicial para identificar a demanda da criança. Hoje eu faço 4 consultas com a criança e já chamo os responsáveis para fazer uma devolutiva. Depois da devolutiva ali, né, na devolutiva, eu defino com eles o tratamento, se a criança precisa continuar, se não precisa. E quando a criança continua em tratamento, geralmente eu chamo os pais a cada 8 consultas, 6, tudo depende muito da demanda ali. E conforme a criança já está em acompanhamento há muito tempo, aí a gente vai sentando mesmo quando há uma necessidade muito específica da minha parte ou da parte deles, mas é super possível que a gente converse pelo WhatsApp quando há uma necessidade pontual, que não precise necessariamente de uma consulta. Então, hoje a gente tem, né, esse recurso ali de mandar áudio. Às vezes a criança traz uma coisa na consulta para mim, eu fiquei confusa e eu quero saber se aquilo é real, o que está acontecendo. Eu entro em contato e falo, oi mãe, tudo bem? Olha, atendi, né, o fulano hoje, pode me explicar melhor um pouquinho sobre isso? Não fico dando muitos detalhes para a mãe também do porquê eu estou perguntando, mas quero entender melhor sobre aquilo. Então, são esses recursos, mas geralmente com essa frequência ali no início, 1 mês, e depois, a cada 2 meses, eu chamo os pais para conversar, porque eles fazem parte do atendimento, não tem como a gente deixá-los de fora. Até por isso que nesses casos onde há uma situação de vulnerabilidade da criança, se você descobre ou se você desconfia que esses pais, eles não são referência, você precisa ter um adulto referência para ter ali esse contato. Eu tenho um caso hoje que não envolve nenhuma situação de abuso, mas é uma mãe que ela é mais limitada, ela tem algumas questões ali mais complexas de entendimento, não consegue atender as necessidades da filha como deveria. A menina hoje tem 10 anos, o pai se ausenta muito, ele é mais ríspido, ele é um pouco agressivo, mas nunca agrediu a mãe e a filha, mas é uma situação bem delicada, então eu não consigo ter uma proximidade com eles, eu consigo ter como referência uma tia. Então, essa tia é a minha localização. Eu não deixo de chamar os pais, mesmo tendo as dificuldades ali com eles, eu sempre os chamo
e a tia fica sendo a minha referência. Então, é sempre importante no atendimento de crianças, se você não consegue ter esse vínculo com o pai e a mãe, que são tecnicamente ali os responsáveis principais, que você tenha pelo menos um adulto de referência na família para quem você possa contar, cuidar. Espero ter respondido. Entendi. Obrigada. Mas eu Imagina. tenho mais uma perguntinha sobre o que você falou agora, não do adulto de referência, mas na parte que você disse do contato com os pais e de mandar mensagem, de contar coisas sobre a criança. Eu acho que o sigilo, nesse caso, é um pouco diferente, não necessariamente num caso de uma criança que esteja em algum risco, na verdade, excluindo esses casos, mas Uhum. qualquer outro caso, assim, eu acho que o sigilo. Você acha que o sigilo ele é diferente de quando é com adolescentes? Adulto, com certeza, né? Porque não tem um responsável ali sobre aquela pessoa. Uhum. Não, Laura, o sigilo se mantém. Talvez não tenha ficado claro da forma que eu tenha me expressado, mas o que eu quis dizer é assim: a criança chegou me falando um exemplo, que ela apanhou na escola do amiguinho. Eu vou coletar todas as informações que eu puder com essa criança, mas eu preciso também sinalizar a esses pais que aconteceu alguma coisa ali que eles precisam saber mais. Então, eu mando uma mensagem e digo: oi, fulana, tudo bem? Atendi hoje o fulaninho, deu tudo certo no nosso atendimento. Ele trouxe coisas importantes hoje. Eu queria saber, tá tudo bem por aí? Como é que tá sendo a semana? Eu não chego falando tudo aos pais. Eu vou tentar coletar mais informações para entender se realmente essa criança tá bem, se aquilo que eu avaliei, se aquilo que eu ouvi é realmente importante, relevante, ou se está causando algum dano para ela. Mas o sigilo, ele se mantém da mesma forma. Não é porque às vezes a gente tem contato no WhatsApp com o pai e com a mãe que a gente vai passar um relato da sessão, tudo que aconteceu, ou qualquer coisa que tenha sido sinalizada pela criança no atendimento, tá? A gente precisa sim ter esse sigilo, precisa ter esse cuidado, porque as crianças estão lá tendo a percepção de que este é um ambiente seguro e que você está ali por ela. Então, isso não pode ser quebrado, porque senão você também quebra o vínculo com a criança. É igual aquela coisa de sair, termina a consulta com a criança e fala: ai, mãe, hoje ele me falou que ele ganhou um carrinho, hoje ele me falou que ele fez tal coisa. Poxa, o que você está fazendo? Você está expondo a criança, né? Num contexto que ela não precisa ser exposta. Então, o sigilo se mantém, tá? Talvez a forma que eu tenha expressado ali no exemplo de ir até o WhatsApp para conversar com os pais não tenha ficado claro, mas ir no WhatsApp não é relatar o que aconteceu, é apenas ter mais informações sobre a situação para entender o que é que pode ser feito com a criança e, se for o caso, alertar ou comunicar, orientar esses pais sobre alguma situação. Por exemplo, o fulano tem prova essa semana, mas ele disse para mim que não está estudando e a mãe está achando que ele está estudando. Eu alerto ele, eu falo: olha, eu vou avisar a sua mãe, eu preciso avisar a sua mãe que você tem que estudar, porque senão você vai tirar notas baixas. Aí eu comunico: fulana, olha só, dá uma olhadinha, essa semana ele tem provas, fica mais em cima dele, mas com o consentimento da criança antes, tá? Então, se mantém da mesma forma, a gente precisa cuidar disso, tá bom? Entendi, legal. Você fala com os pais, conversa com eles, mas sem trazer coisas que a criança relatou especificamente, sem expor ela. Legal. Isso, exatamente. Acho que a Júlia levantou também. Isso. Ainda no contexto dessa relação com os pais, mas puxando novamente para o tema central da sessão, que seria sobre o abuso, eu fiquei um pouco curiosa de como que você psicoeduca os pais com relação a conversar com as crianças sobre prevenção dos abusos, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda existe um tabu muito grande em cima da educação sexual, principalmente para com crianças, que as pessoas ainda acham, né, que educação sexual é você ensinar para criança o que é sexo, e aí não é bem assim, né, é adaptada para cada idade. E aí eu queria saber um pouquinho como que você faz essa explicação, assim, para os pais, esse direcionamento, enfim.
Uhum. Bom, de uma forma muito simples, para realmente tentar quebrar esse tabu. Então, eu preciso que os pais se sintam à vontade para falar sobre esse assunto. E eu sempre pergunto a eles como vocês se sentem em falar sobre determinado assunto com o seu filho. Então, pai, mãe, como que você se sente em falar com o seu filho sobre quem pode relar no pipi dele? Pai, mãe, como que você se sente sobre falar com o seu filho que chegou numa idade que ele não pode mais ficar andando pelado pela casa, que se chegar uma outra pessoa, ele precisa colocar uma roupinha. Dessa forma, eu não trago para eles assim, vamos agora falar sobre orientação sexual ou sobre como vocês conversarem sobre sexualidade em casa com os filhos. Com os pais, a gente precisa sempre tentar trazer uma proximidade e colocar os assuntos para eles de forma que fique claro, de que eles consigam realmente compreender ali sobre o que a gente quer dizer, para que eles não criem essas fantasias, como você disse, né? Há muito tabu em cima dessa questão da sexualidade. Então, trazer de uma forma natural. Como é para você falar sobre isso? Você lembra quando você era criança? Como é que você se sentia, né? Na idade ali que a criança já não pode mais ficar tomando banho com o pai e com a mãe. Não é que não pode, mas que é legal você preservá-los, porque a criança começa a ter um entendimento sobre a parte genital, as diferenças de cada um. Então, é trazer com muita naturalidade. E aí, colocar orientações práticas para eles. Olha, por que vocês não começam conversando dessa forma? Por que vocês não trazem esse assunto desse jeito? E ajudar os pais a tirarem também essa rigidez e entender como é que eles podem fazer essa temática se tornar algo possível dentro de casa, sem tantas questões ali, né? Sem ficar levando para outro lado. Porque, no fim, o que a gente quer? Ajudar as crianças na prevenção, no autocuidado. Então, reconhecer as partes do seu corpo e saber exatamente ali quem é que pode tocar, quem é que pode fazer algum tipo de coisa com ela. Mas nesse sentido, assim, de forma bem simples mesmo. Tá certo. Obrigada, Giovana. Imagina! Acho que o Rafael também, né, fez uma complementação aqui. Que legal que você é filho de assistente social, então com certeza você acompanha muito de perto todo esse contexto. E é bem isso mesmo, a gente acaba tendo esse olhar, né? As pessoas estão ali tirando vantagem das situações e a gente precisa cuidar disso e quanto antes, melhor. Mas que bacana, Rafa, você deve ter muita coisa para compartilhar aí desse contexto também. Boa noite, gente. Pelo que parece, não tem mais nenhuma pergunta. Se tiver, podem me interromper, tudo bem? Não tem problema. Eu queria agradecer a presença de Giovana, perdão, e trazer realmente essa visibilidade para a violência infantil e também para o Maio Laranja, que poucas pessoas podem acabar conhecendo. É sempre bom trazer essa divulgação por um assunto tão sério e atual. E queria também agradecer a todos os participantes que fizeram perguntas, engajaram. E acho que foi uma apresentação muito frutífera para nós todos. Obrigado à presença de todo mundo. A gente vai encerrar a nossa sessão agora. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada, pessoal, pela companhia. Boa noite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Muito obrigado aí, gente. Obrigada, Giovana. Boa noite.